coração, amém? Aleluias. No livro de Gálatas, no capítulo 4, e depois a gente vai lá no livro de Jó, no capítulo 14, e apenas o verso 7 do capítulo 14 do livro de Jó. Mas abra primeiro no livro de Gálatas, no capítulo 4. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, todos encontraram? Amém. Ainda tem alguns irmãos procurando. Aleluias. Seu coração está pronto para receber mais de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Ainda tem alguns irmãos procurando, vamos aguardar mais um pouquinho. Amém? Aleluia. O primeiro texto que eu quero ler está no livro de Gálatas, no capítulo 4. Está escrito assim, queridos. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados a rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais um escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor também no livro de Jó, capítulo 14 e o verso 7. Quero fazer uma conexão dessa mensagem de Gálatas no livro de Jó 14 e verso 7 também. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Podemos ler? Amém? Jó, capítulo 14, verso 7. Amém? Está aqui na frente também, quem quiser acompanhar aqui na frente. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Vamos ler mais uma vez essa palavra? Porque há esperança para a árvore que se foi cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia. Amém? Que Deus possa renovar você através da palavra dele nessa noite. A oração já foi feita, amém? Pode tomar o teu lugar. Nós lemos no livro de Gálatas, falando sobre herança, herdeiros de Deus. Queridos, a vontade de Deus é que nós venhamos herdar a salvação. Amém? Nós vamos alcançar essa maior bênção que nós buscamos tanto na nossa vida, que é a salvação, enfim, da nossa alma. Muitos procuram o Senhor por diversos motivos, e poucos pela verdadeira herança. Pela herança que realmente tem peso, tem valor, tem significado, que dá significado à nossa vida, ao nosso culto aqui nessa noite, né? Nós estamos aqui porque cremos na salvação da nossa alma, que Jesus ele conquistou através do seu sacrifício perfeito, fazer com que nós nos tornássemos filhos e herdeiros de Deus, amém? Ou herdeiros de Cristo. Maravilha. Então o Senhor ele fez essa obra abundante em nós, para que nós possamos alcançar a salvação plena no Senhor, quando chegar, como diz aqui, a plenitude do tempo. Estamos num processo aqui na terra, né? Nós caminhamos pela fé, e quando nós caminhamos pela fé, nós encontramos vários obstáculos no meio do caminho. Muitas coisas que querem nos desviar, nos tirar a atenção do nosso verdadeiro objetivo de estarmos aqui. Nós vamos falar hoje de herança. Como filhos de Deus, nós vamos herdar uma herança, nós vamos receber uma herança que Jesus conquistou por nós. Quando alguém deixa uma herança para alguém, ele pensa no benefício que está fazendo para aquela pessoa, para aquele filho. Quando o pai, ele adquire, ele conquista, ele tem posse, ele tem muita coisa, ele pensa assim: eu vou deixar algo para o meu filho, vou deixar o chão para ele começar, vou preparar o caminho para ele, né? Eu vou deixar algumas portas abertas para ele, vou dar acesso para ele, que ele jamais teria se eu não tivesse passado por esse caminho primeiro. Nós estamos fazendo uma comparação aqui com a gente aqui na terra, né? Quando alguém deixa uma herança para alguém.
Só que herança é um assunto tão difícil de se tratar, porque quando a gente fala nesse primeiro sentido de herança, nós pensamos em algo bom. Existe alguém que está lutando para deixar uma herança para alguém. Existe alguém que está se sacrificando. Existe alguém que está se matando para deixar uma herança para o filho. Né? E Jesus, ele fez isso, ele deu a vida dele por nós, para que hoje nós tivéssemos essa herança da salvação, herdássemos o céu, a glória futura. Mas quando nós olhamos aqui na terra, um pai que luta para conquistar, para adquirir, ele trabalha tanto pensando no que será de seu filho depois que ele não estiver mais aqui, na falta dele. A herança, normalmente, as pessoas elas recebem na falta, na ausência de um pai. Porque quando o pai está presente, não precisa, porque tudo que é do pai é do filho. Mas nós vemos a parábola do filho pródigo, que ele reivindicou em vida do seu pai a sua herança. Ele achava que por direito, não sei se está certo ou errado, mas por lei, qualquer pessoa pode reivindicar a sua herança, né? Mas ele reivindicou, mesmo o pai estando presente, ele falou: pai, me dá a parte que me pertence. Me dá a parte, porque eu já cansei dessa vida aqui. Eu já cansei, eu não quero esperar mais. Eu quero que o Senhor me dá a parte que me pertence e eu vou embora daqui. O pai reteu a herança? Reteu, gente? Liberou a herança. Então, nós temos um ensinamento dentro dessa palavra que herança a gente não retém, a gente não segura. Nós vamos falar um pouco de herança, vamos falar também um pouco de legado, né? Porque herança, às vezes, quando o pai não retém e ele dá a herança para o seu filho, ele reivindicou o direito dele, era direito dele, né? Tudo que o pai fazia era em prol do filho mesmo, para o bem-estar do filho, para ver o filho próximo, para ver o filho dar continuidade à sua geração. Mas a gente percebe que quando não há uma maturidade do filho para receber aquela herança no seu determinado tempo, aquela herança vai embora, se desperdiça, não sobra nada daquela herança. Muitas pessoas milionárias deixaram empresas, patentes, deixaram tanta coisa para pessoas que acabaram com isso, em fração de segundos. Não souberam trabalhar em cima daquela herança, não souberam fazer algo bom com aquela herança. O filho pródigo é um exemplo disso, de alguém que pegou tudo que achou que ele pertencia a ele e falou: olha, eu quero tudo que eu pertenço, eu quero agora. Gente, Deus tem todas as sortes de bênçãos para a nossa vida, é isso que eu quero falar para você. Mas existe um tempo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, não sermos meninos na fé, que ficam puxando na barra das calças do pai, pedindo: pai, eu quero agora. Sabe, o pai pode liberar toda a herança, o pai pode liberar tudo que ele tem para você assim, ó. Mas será que você não vai desperdiçar a herança que Deus pode liberar hoje na sua vida? Quando o pai, ele segura a herança por um determinado tempo, porque ele sabe que você, na presença dele, você tem proteção, tem alimento, tem sustento, tem fartura, tem tudo que você precisa, de nada você tem falta. Quando você está junto com o pai não deixa nada de ruim acontecer com você. Tudo que ele permite acontecer é para o seu amadurecimento. Quando eu digo nada de ruim, a gente fala assim: então não acontece nada de ruim. Pode acontecer, mas o pai está ali cuidando de você. Aleluia. O pai está ali junto de você. E muitas vezes nós queremos largar a presença do pai e só queremos a herança, né? Nós queremos os nossos direitos. É meu direito, Senhor. Né? O Senhor me fez eu nascer para quê? Para ficar sofrendo aqui nesse mundo? Quantos têm pensado assim? Mas eu vejo dentro da luz da palavra de Deus que nós iremos herdar a salvação do Senhor. Que nós iremos herdar algo muito maior do que a nossa mente pode compreender. E muitas vezes nós queremos que o Senhor nos abençoe, queremos só as dádivas, queremos só os presentes, queremos só aquilo que achamos que temos direito e reivindicamos tantas coisas em nossas orações. Mas será que nós temos amadurecimento espiritual, maturidade, para entender o tempo de Deus na nossa vida, os processos que Deus tem feito a gente passar, para a gente não desperdiçar nenhuma das bênçãos que Ele tem para nós? É fato que Deus não vai colocar uma bênção em nossa vida enquanto nós não estivermos prontos. Pode acontecer dele colocar e você não dá valor àquilo que Ele colocou, mas Ele trabalhou na sua vida, Ele fez você caminhar um caminho. Muitos dos que passaram para atravessar o Mar Vermelho, para conquistar a terra prometida lá na frente, muitos deles queriam desperdiçar uma bênção, muitos aproveitaram.
Então não dá para saber quem vai receber e vai trabalhar com aquela bênção, como a parábola dos talentos, né? Que recebeu um talento e trabalhou com aquele talento, que multiplicou e recebeu outros tantos talentos do Senhor. E quem simplesmente vai receber uma herança de Deus, um talento, e vai esconder aquele talento, e não vai dar valor para aquele talento. Porque às vezes algo que vem fácil na nossa mão, a gente não dá valor. Sabe? Se Deus derramar uma bênção grande, muito grande mesmo na nossa vida, será que a gente vai valorizar o que Deus tem feito em nossas vidas? Se a gente não tiver primeiro passado pelo processo, entender a vontade dele na nossa vida, a gente vai pensar que aquela bênção é para o nosso deleite, agora eu posso curtir a vida. Não, Deus não está simplesmente querendo que a gente venha curtir a nossa vida, gente. Deus está preparando pessoas que vão herdar a salvação. Aleluia. Pessoas que vão herdar as moradas celestiais. Nós não estamos aqui para um passeio, nós não estamos aqui para passar um tempo nessa terra. Há um propósito de Deus na minha vida e na tua vida, como embaixadores da palavra de Deus, proclamadores da palavra de Deus. Ele colocou em nós uma semente e nós precisamos fazer que floresça, que frutifique. Há uma geração que está vindo aí, que nós não preparamos o chão para essa geração. E muitas vezes perguntamos de quem é a culpa da geração estar rebelde, negligente, desobediente à voz do Senhor. A culpa é nossa mesmo, porque nós mesmos estamos querendo só que o Senhor atenda aos nossos caprichos, em vez de colocarmos a nossa vida na dispensação dele. Viver para ele como a palavra dele nos propõe. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Sabe, mesmo você podendo todas as coisas, né? A gente gosta de falar aquela palavra, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo eu podendo todas as coisas do Senhor, você não vai receber as bênçãos todas de um dia só, todas de uma vez. Ele vai dispensar aos pouquinhos, gota a gota. Sabe? Porque ele tem cuidado da nossa alma. Ele não quer que a minha alma se perca. Ele quer que eu ache prazer na oração. Ele quer que eu ache prazer nos átrios dele. Ele quer que eu ache prazer na sua presença. E esse prazer na oração, esse prazer da presença, esse prazer da comunhão com ele, vem com o tempo. Não é da noite para o dia. Amém? Nós não colocamos crianças para liderar uma igreja. Nós não colocamos pessoas que não são capacitadas, novo convertido para liderar uma igreja, por mais empolgado e emocionado que essa pessoa seja. Mas nós colocamos pessoas maduras que já sofreram um processo, já passaram por tanta coisa na vida e sabem quem é o seu alicerce, sabem quem é seu chão. Aleluia! Nós sabemos, queridos, que o Senhor tem algo a fazer em nossa vida e Ele não está preparando a gente simplesmente para ficar nesse plano aqui, mas Ele tem algo superior na nossa vida, com os filhos dele. Olha só, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então existe um tempo para todo propósito, existe um tempo para todas as coisas. Mesmo que eu possa todas as coisas no Senhor, eu preciso aguardar o tempo de Deus na minha vida, o momento de Deus na minha vida. E muitas coisas Ele não libera tudo de uma vez para mim, porque eu ainda não tenho maturidade para lidar, não tenho maturidade para viver aquilo. É a mesma coisa de um adolescente querer casar, não ter maturidade para a vida de casal, não ter maturidade para o matrimônio. Gente, tantas coisas na vida da gente que a gente vê, e a gente precisa pedir o Espírito Santo. Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. E é vivendo a palavra mesmo, sabe? Pondo em prática tudo aquilo que você tem ouvido e recebido do Senhor aqui neste lugar. Nós somos provados em todos os momentos quando nós saímos dessa porta para fora. E precisamos ter em mente que o Senhor está amadurecendo, me dando maturidade para suportar todo tipo de tentação, todo tipo de provação, todo tipo de afronta, todo tipo de luta, porque eu estou sendo gerado em Deus para a salvação da minha alma. Amém? Vocês creem nisso? Amém, Jesus. Nós iremos herdar de Deus. E é tão lindo quando eu falo isso de receber essa herança do Senhor, porque eu não fiz nada para merecer isso. Ele fez todo o trabalho por mim. Sabe? Todo trabalho duro e difícil, Ele fez em meu lugar. E eu simplesmente vou receber se eu abrir o meu coração. Sabe, o Espírito Santo ele tem uma forma tão linda de atuar sobre a nossa vida. Mas muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Como eu falei, porque nós olhamos como se o Senhor tivesse que nos abençoar muito, muito aqui nessa vida.
Mas eu quero falar para você, e guarda isso no seu coração. A maior bênção você já recebeu na sua vida. A sua alma está guardada no Senhor. Você está salvo no Senhor. Você está livre da condenação eterna. E nós devemos pregar isso, nós devemos falar isso, porque as pessoas não têm consciência do que isso significa na vida de um cristão. Sabe? Não foi em vão tudo que Jesus conquistou na cruz por mim. E eu vou receber de graça, eu vou receber sem ter feito nada, sabe? Simplesmente ter aceitado e suportado o processo. Simplesmente ter aceitado e deixado Deus moldar o meu coração. Nós somos filhos de Deus e nós iremos herdar os céus. Então não se preocupa se alguma coisa está parecendo dar errado para você aqui nesse plano na terra. Não se preocupa se parece que falta alguma coisa, se você ainda não casou, se você ainda não fez faculdade, se você ainda não conseguiu aquele emprego do seu sonho. Não se preocupa com essas coisas. A maior bênção Jesus já conquistou para você. E quando nós sabemos que somos salvos no Senhor, o nosso coração se aquieta. O nosso coração entra naquele lugar de conforto, de esperança, sabendo que há muito mais de Deus para nós, além dessa vida, além do que nós estamos vivendo aqui. Por isso o Evangelho, a mensagem de salvação precisa ser proclamada. A igreja precisa aguardar para receber essa herança do Senhor. Mas vou voltar lá na palavra do filho pródigo, que reivindicou ali do seu pai: pai, eu quero minha parte que me pertence, e foi embora. Ele voltou depois, porque a ficha dele caiu, da bobeira que ele tinha feito, do erro que ele cometeu. Ele lembrou e falou: na casa do meu pai não faltava nada, eu tinha tudo na presença do meu pai. Eu quero falar para você, Deus não vai permitir nada que você não venha suportar ou aguentar, não vai deixar a sua vida se sucumbir. Deus está sustentando as nossas vidas. A igreja do Senhor tem sido sustentada muito mais esses dias. Ontem a gente estava aqui num período de oração. A Ana fez até uma oração de joelhos aqui pela nação. E é interessante a gente ter essas atitudes de fé. Deixa eu falar para você por quê. Porque nós precisamos deixar um legado para as próximas gerações. Os nossos jovens precisam aprender a orar. As nossas crianças precisam aprender a falar com Deus também. E nós muitas vezes nos reprimimos, nos intimidamos. Mas não reprima, não retenha a herança. Libera a herança. Libera o que o Senhor tem. Para que essa geração tenha um chão para pisar. Para que eles tenham uma base na vida. Sabe? Nós às vezes retemos tanto para nós. Mas nós precisamos aprender a sermos ousados na fé. A viver em oração e a lembrar que os nossos pais dependiam de oração. Viviam debaixo de oração. Viviam em comunhão na presença do Senhor. Então, quando eu vejo pessoas, sabe, fazendo fora do script, fora de tudo aquilo que estava ali programadinho, eu me alegro no Senhor, porque eu vejo uma igreja fervorosa, uma igreja que não está seguindo uma programação desse mundo, mas uma igreja que está alinhada com o céu, está com a mente, com a cabeça lá no céu, que sabe que o galardão espera ele lá no céu. Às vezes você fala: Senhor, mas eu ainda não vivi isso na minha vida, falta eu estudar, falta eu viver aquilo. Esquece essas coisas, gente. Pensa no que o Senhor tem para ti no futuro e na glória. Quando eu digo esquece, não é que você vai parar a sua vida toda. Deixa eu explicar aqui para vocês. Quando eu digo esquece, é no sentido de colocar isso como primeiro lugar na sua vida. É no sentido de você orar e você só imaginar que você vai viver confortável, bem, vai ter só coisas boas aqui. Não, nós vamos ser muito provados. E Deus está nos amadurecendo espiritualmente, porque, olha, enquanto o herdeiro ainda for menor de idade, é como se fosse um escravo, ele não pode tomar posse de tudo que ele tem. Mas nós precisamos amadurecer na fé e ter maturidade, porque Deus quer nos entregar grandes coisas. Está pronto para Deus te entregar grandes coisas? Eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Glória a Deus. Vocês estão conseguindo acompanhar, entender a mensagem? Deixa eu falar mais pausado. O Senhor tem algo para a igreja, para aquela igreja que vive aguardando algo que sabe que ninguém neste mundo pode dar, pode entregar para nós. Há uma igreja amada, há uma igreja que o Senhor tem guardado, e é essa igreja que você vai herdar. Nessa palavra aqui de Gálatas 4, eu fiz questão de ler, porque fala dessa herança e fala: assim você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho, também é herdeiro de Deus. Vamos nos comportar como filhos de Deus. Amém? Vamos andar como filhos de Deus, na luz de Cristo. Deixar que Ele ilumine o nosso caminho, deixar que Ele seja tudo
para nós mesmos, como eu falei, para de pensar no que você fez, no que você não fez, no que você quer fazer. Pense que a igreja está sofrendo e nós precisamos de homens e mulheres valorosos diante da presença do Senhor, que vai orar por essas crianças, que vai orar por essa juventude, que vai pregar para essas pessoas. Nós somos os pregadores da última hora, né? Nós somos esses pregadores que vão pregar numa geração endurecida, numa geração como nunca antes, que não tem recebido a palavra de Deus. Por isso que nós temos sido forjados no fogo, passado pela água, passado por tanta provação, porque nós somos os profetas dessa geração. Nós somos a boca de Deus, que Deus vai usar para falar com pessoas lá fora, pessoas que talvez você viu antes de vir cá para esse culto hoje. Deixe o Senhor usar você. No livro de Jó, capítulo 14, o verso 7 diz: porque há esperança para a árvore, porque mesmo sendo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos, né? Aí fala do renovo, não cessarão os seus renovos. O Espírito Santo, ele quer renovar nossas vidas. Muitas vezes nós sentimos cortados da igreja, cortados às vezes do Senhor, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa estar ligado à videira verdadeira. Precisamos estar ligados em Jesus. Fica ligado em Jesus, irmão. Fica em Jesus. O inimigo tem tentado nos fazer sentir como uma árvore cortada, aquele galho que está longe. Mas o Senhor, ele quer trazer águas vivas para trazer renovo sobre a nossa vida. Nos dá um alívio, nos dá uma bênção. Eu vejo muitas vezes a misericórdia de Deus, quando Deus derrama uma bênção sobre a nossa vida, Ele está dizendo para nós: está vendo? Estou colocando na tua vida o que você nem me pediu. Estou colocando sobre você algo que você nem sonhou para a sua vida, para você ver que eu cuido de você. E aquilo dá um ar, dá um renovo, né? Dá um respiro para a gente. E a gente pensava que Deus estava nem ouvindo as nossas orações, Deus estava nem vendo, né? Deus estava longe daquela situação toda. Não duvide do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Uma coisa que é básico para cada cristão: nunca esqueça dos testemunhos do Senhor na tua vida. E quando eu digo testemunhos, não é só testemunhos de, tipo, alguém falar assim: estava faltando alimento na minha casa, Deus enviou alguém lá e levou uma compra para mim. Não é desses testemunhos que eu estou falando. Eu estou falando dos testemunhos que manifestam as características atribuídas a Deus. A sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença sobre a nossa vida. Vamos testemunhar quem Ele é sobre a nossa vida. Amém? Alguns pregadores até falaram: muitas pessoas, nós seremos a única Bíblia que eles vão ler. Eles nunca vão pegar uma Bíblia, mas eles vão ver o que o Senhor Deus faz na vida de um servo seu. E nós somos essas pessoas que o Espírito Santo quer usar nesses dias. Que o Espírito Santo, ele promove esse renovo em nós. Mas eu achei interessante essa palavra do livro de Jó, da árvore cortada, porque muitos se sentem fora da presença, fora, cortados. Não tenho oportunidade na igreja, não consigo fazer nada, não consigo me encaixar em um grupo, não consigo. Parece que Deus nem me usa. O Espírito Santo, ele quer despertar a nossa vida, queridos, porque a obra de Deus não é só aqui no altar, não é só com o microfone nas mãos. Há muito mais a ser feito, amém? Quando uma semente é lançada na terra, só a colheita depois que amadurece, depois que cresce os frutos. Então, o Espírito Santo, dentro desse processo, ele tem usado muitas pessoas de diversas maneiras. Não sei qual a maneira que Deus usa você, mas eu digo para você: continue sendo um instrumento de Deus nessa geração. Continue sendo usado pelo Senhor, amém? Além de herdarmos a salvação, herdarmos o céu, nós cremos que em nome de Jesus nós vamos gerar muitos filhos para o Senhor, filhos espirituais, filhos que virão do Senhor através das nossas orações, amém? Aleluia, porque há esperança para a árvore, mesmo que ela foi cortada. Sabe por quê? Porque ela tem raiz. Nós estamos enraizados em Jesus. Podem cortar as folhas, pode ter uma aparência feia, pode olhar, ninguém dá nada pelaquela árvore, mas ela pode brotar de novo, ela pode florescer de novo. Vocês conseguem compreender a extensão disso? Vamos lembrar de um personagem bíblico, Sansão. Quando todos imaginavam que ele já estava cortado, longe, eles não esperavam que Sansão novamente receberia novas forças de novo. No seu último dia ali, na sua morte, ele recebeu uma grande força de Deus. E muitas vezes nós nos sentimos cortados, mas o Senhor, Ele quer nos ligar cada vez mais a Ele. E é tão bom a gente ter essa comunhão com Deus, a gente está ligados no Senhor. Como eu falei, a Bíblia nos diz que aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Volte os seus pensamentos para o Senhor.
seus planos de vida, de carreira, de profissão, de o que você quer fazer daqui para frente. Entregue os seus cuidados ao Senhor. Ele é a videira verdadeira, dele que vem todo fruto bom para a nossa vida. Porque muitos correm atrás só do sucesso material e esquecem da salvação do Senhor. Todas essas coisas vão perecer e vão ficar por aí. Mas aqueles que vão herdar a salvação, esses sim receberão o maior prêmio da sua vida. Amém? Esses sim poderão dizer: olha, eu corri a minha carreira, eu guardei a minha fé no Senhor, como o apóstolo falou. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando no seu coração esta noite. Há uma herança de Deus para nós recebermos. Em nome de Jesus, querido, se existe alguma coisa que está desviando o seu olhar, atrapalhando você caminhar com fé, peça ao Espírito Santo para te revelar: Senhor, não deixa eu perder a minha herança, não deixa eu abrir mão da minha herança. Na Bíblia fala tanto de herança, tem uma história de uma vinha também, né? A vinha de Nabote, que ele não quis vendê-la, amém? Mas porque ele tinha recebido por herança. Vamos aprender a valorizar aquilo que nós recebemos de graça do Senhor, amém? Pela graça dele sobre as nossas vidas. E vamos multiplicar os nossos talentos na presença do Senhor. Porque hoje nós somos filhos de Deus. Hoje sim nós podemos dizer que nós temos essa filiação do Senhor sobre a nossa vida. E como filhos de Deus, ninguém pode deter, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode, sabe, nada pode embaraçar o nosso caminho. Porque os nossos olhos não estão nos nossos pecados e nas nossas falhas, mas está no autor e consumador da nossa fé. Olhe para o Senhor, amém? Veja no Senhor, Ele